Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Queridos irmãos e amigos, vale tudo para que as pessoas conheçam o Evangelho? Ou tudo é permitido quando o objetivo é fazer que as pessoas conheçam o Evangelho? Alguns cristãos entre aspas, pensam que sim. Mas estão redondamente enganados, equivocados, os cristãos que pensam e agem assim. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, escreveu: Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Então, embasados no que o apóstolo Paulo disse aqui, podemos desfilar em uma escola de samba no carnaval, liberar totalmente a carne, gritando o nome de Jesus o Cristo. Embasado no que o apóstolo Paulo diz aqui, podemos participar das festas juninas e montarmos uma fogueira, chamando-a de fogueira santa. Embasado no que o apóstolo Paulo diz aqui, podemos acomodar ou adaptar as coisas mundanas e até nojentas dentro da igreja e acomodá-las à sã doutrina, tendo como pretexto que o objetivo é para salvar as pessoas. O apóstolo Paulo, quando na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, escreveu isso, não estava pensando nessas coisas. O apóstolo Paulo tinha um zelo muito grande pelo Evangelho e por tudo aquilo que foi ensinado por Jesus o Cristo à igreja. Ele sabia que só o Evangelho, doutrina elaborada por Deus o Todo-Poderoso, a igreja lá no céu, tem poder para salvar as pessoas e que não precisa ajuntar absolutamente nada do mundo a esse poder de Deus concedido a todos nós, que é o Evangelho. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo escreveu, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que vos tenho anunciado, seja anátema, seja amaldiçoado. Versículo 9, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, seja amaldiçoado. E continua dizendo, porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Porque persuado, convenço, eu agora a homens ou a Deus? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que jamais persuadiria, convenceria alguém a acreditar em Jesus o Cristo, contando algo que estivesse fora do Evangelho de Jesus o Cristo, e muito menos adaptando as coisas do mundo ao Evangelho. Muitas denominações religiosas, que são chamadas erradamente de igrejas, flertam
e têm saudades das coisas mundanas. São denominações evangélicas que estão agindo como no tempo do profeta Isaías e do profeta Miqueias. Os dois foram contemporâneos. Chegou ao ponto de Deus, o Todo-Poderoso, dizer através do profeta Isaías, Isaías capítulo 1, versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Deus, o Todo-Poderoso, através do profeta Isaías, está dizendo claramente que o boi e o jumento, animais racionais, tinham mais entendimento do que o seu povo. E chegou ao ponto de Deus, o Todo-Poderoso, dizer ao seu povo: olha aqui, preste atenção. Não me apresentam mais sacrifícios. Não me tragam mais ofertas de balde em vão. Quando vocês se ajuntam, fico irritado com esse ajuntamento. Não adianta levantar as mãos para os céus. Não adianta multiplicar as vossas orações, porque eu escondo os meus olhos de vós e não os ouço. Infelizmente, é o que está acontecendo hoje com muitas denominações evangélicas, que adotam coisas e práticas mundanas, perniciosas, pagãs, e não se dão conta do que estão fazendo. Espiritualmente falando, essas denominações estão gravemente enfermas. A palavra de Deus, em 1 João capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Jesus, o Cristo, disse que vivemos no mundo, mas não somos do mundo. João capítulo 17. Leiam todo o capítulo, é muito importante. Será que é difícil nós nos conscientizarmos disso tudo? É por isso que Jesus, o Cristo, chama algumas denominações, nessa última fase da igreja, chamada Laodiceia, de miseráveis, desgraçadas, pobres, cegas e nuas. Jesus, o Cristo, tem asco, nojo dessas denominações, e por isso diz: vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 22. Que possamos refletir sobre tudo isso. Fique com Deus. Um grande e carinhoso abraço.